Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra abençoada para edificar a vida de vocês. Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe essa mensagem e clica no sininho, porque a cada nova mensagem no canal vocês serão notificados, ok? Bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito de máscaras, certo? Máscaras. Toda pessoa que não está completamente curada e liberta, em algum momento da sua vida, ela acaba usando máscaras. E você pode me perguntar, mas o que são máscaras? Máscaras é um recurso da carne para esconder a verdadeira identidade da pessoa, certo? Eu quero contar uma história para vocês que com certeza vocês já ouviram. Quando o profeta Samuel esteve na casa de Jessé para ungir o novo rei, ele se deparou com o filho mais velho de Jessé, Eliabe, e ele ficou encantado com a postura, com a altura, com a beleza daquele moço. E imediatamente ele pensou: certamente está aqui diante do Senhor o novo rei, o ungido de Deus. E o Senhor, como ele sabe, conhece todas as coisas, ele imediatamente repreendeu Samuel, dizendo: o homem não vê como eu vejo, eu olho para o coração e o homem olha para a aparência. Eu rejeitei. E aí então, né, começou aquela busca que vocês sabem, até o último filho que surgiu, que foi Davi. E Eliabe, ele era um homem que ele se escondia atrás de máscaras. Por quê? Naquele texto onde o gigante Golias estava ameaçando o exército de Israel, ele fazia coro com aqueles outros soldados que estavam com medo. E quando ele viu que Davi ia enfrentar o gigante Golias, naquele momento ele se revelou. Ele se demonstrou uma pessoa invejosa, mesquinha, cruel. Por quê? Porque ele fez duras críticas ao irmão dele. E nesse momento as máscaras caíram. Então, eu tô aqui hoje para falar para vocês a respeito de algumas máscaras. Na verdade, eu quero falar hoje de 5 máscaras. A primeira máscara que eu quero falar é a máscara da piedade. O que seria a máscara da piedade? Usam essa máscara aquelas pessoas que buscam mais a aprovação de homens do que a aprovação de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que estão com a motivação totalmente errada, aquelas pessoas que aparentam ser o que não são. E na Bíblia nós temos 2 exemplos clássicos dessa questão da piedade. O primeiro exemplo, que é um exemplo muito conhecido, eram os fariseus. Os fariseus, eles eram os autores da lei, eles eram homens que sabiam muito a respeito das escrituras, mas eles não tinham misericórdia, ou seja, eles conheciam somente a letra. E nós sabemos que a letra mata, o que vivifica é o espírito. Então eram homens que não praticavam aquilo que eles aprendiam. E o segundo exemplo que nós temos muito claro é o exemplo de Caim, né? Assim como Abel, Caim também levou a sua oferta ao Senhor. Só que o Senhor rejeitou a sua oferta. Por quê? Porque o Senhor rejeitou a vida dele, porque o Senhor conhece o coração. Então, antes de nós ofertarmos, a nossa vida precisa estar sendo aprovada diante do Senhor e não diante dos homens. Então, toda aquela pessoa que carrega muita religiosidade, você pode observar nas suas atitudes, nas suas falas, que tem algum traço dessa máscara da piedade. A segunda máscara é a máscara do orgulho. Essa máscara é uma máscara que, infelizmente, muitas pessoas antes de se converterem, ou até depois de convertidas, pessoas que não estão ainda curadas, libertas, apresentam
esses traços e essas atitudes, tá? O orgulhoso é aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de ser reconhecido, de ser aplaudido, é aquela pessoa que toca trombetas para promover os seus feitos, as suas realizações. Ele tem uma necessidade muito grande de autoafirmação, é aquela pessoa que gosta muito que as pessoas ficam bajulando e assim vai. O orgulhoso é uma pessoa que, infelizmente, ela não reconhece os seus próprios pecados, é aquela pessoa que vive se justificando, né? E nós temos na Bíblia vários casos de pessoas, né, pra gente falar. O primeiro exemplo é o exemplo do próprio Satanás. Satanás, quando ele estava no céu, quando ele era um querubim ungido, né, do Senhor, ele almejou ser maior, ser melhor do que o nosso Senhor. Por isso, ele foi expulso do céu e se tornou Satanás. Nós temos um outro exemplo também, que é o exemplo de Pedro. Pedro, antes de Jesus tratar com ele, e quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele bateu no peito e falou que ele jamais abandonaria ou negaria o Senhor. E depois de poucas horas, Pedro se viu julgando o Senhor 3 vezes. Mas o Senhor tratou com Pedro e Pedro se converteu de verdade e Pedro se tornou um apóstolo, né, um grande homem de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus. O terceiro exemplo é um exemplo também muito clássico, que é a história de Saul e Davi. Saul, quando ele percebeu, né, a possibilidade de ser substituído, quando ele percebeu a unção que estava sobre Davi, as capacidades, né, tudo aquilo, as habilidades de Davi, Saul teve uma inveja mortal de Davi. Ou seja, Saul começou a perseguir Davi para matar ele, para exterminar ele. Mas Davi aguentou, suportou essa perseguição até o fim. E o mais lindo, que Davi teve a oportunidade, mais de uma vez, de matar Saul. E ele falava para o Senhor: Senhor, eu jamais vou tocar naquele ungido, no ungido do Senhor, porque um dia Saul também tinha sido ungido pelo Senhor. Então, isso mostra uma atitude de humildade. E, inclusive, a humildade é o oposto do orgulho. O que é a humildade? A humildade é aquela pessoa que não tem inveja, aquela pessoa que não se entristece com a felicidade ou com a promoção do outro, não. O humilde é aquela pessoa que comemora junto com o outro, quando o outro recebe uma promoção, quando o outro recebe algo a mais. Esse é o humilde. E o maior exemplo que nós temos de humildade na palavra de Deus é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, que despiu da sua glória, se fez homem para nos salvar, para morrer naquela cruz por nós e nos salvar. Bom, a terceira máscara é a máscara da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É aquela pessoa que vive de aparências, ou seja, ela vive alguma coisa que ela não é. E normalmente o hipócrita, ele é implacável com os outros, com o próximo, mas é condescendente com ele mesmo. Ou seja, ele julga o próximo, mas ele é incapaz de fazer um autoexame, é incapaz de olhar para dentro dele, ou então orar e falar: Senhor, me mostra meus erros, me mostra os meus pecados que eu quero me arrepender. E, na verdade, eu não sei se vocês conhecem pessoas que estão dentro da igreja, que já conhecem o Senhor Jesus, que na igreja é uma bênção, é uma pessoa que conhece todo mundo, que é agradável com todo mundo, mas quando essa pessoa chega em casa, infelizmente, queridos, é uma pessoa que vira o próprio demônio.
é uma pessoa que briga com a esposa ou briga com o marido, bate nos filhos, xinga o vizinho, e isso é um péssimo testemunho. Por quê? Porque nós ganhamos vidas para Jesus muito mais pelas nossas atitudes do que pelas nossas palavras. E quando uma pessoa que conhece o Senhor tem uma atitude dessa, as pessoas que estão ao seu redor, ao invés de querer conhecer o Senhor, ao invés de querer experimentar aquilo que a pessoa tem vivido e tem mostrado, simplesmente ela se fecha para Jesus, ela se fecha para o Evangelho, porque dentro dela ela pensa, meu Deus, se é crente ser isso, eu não quero isso para mim, isso é muito ruim. E além de tudo isso, falando mais uma vez a respeito da religiosidade, a religiosidade também, queridos, de pessoas próximas, né? Traz muitas feridas na alma. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja, algumas envolvidas com doutrinas de homens e outras por conta de religiosidade mesmo, né? Acaba fazendo muitas coisas que machucam, que ferem o outro, e o que é mais triste, fazem tudo isso no nome de Deus. Então, nós precisamos sermos curados e libertos para que nós não venhamos mais permitir esse tipo de situação, esse tipo de atitude nas nossas vidas. E ainda falando da hipocrisia, eu quero ler um texto para vocês que está em Mateus 7, de 3 a 5, que diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Queridos, esse texto é muito forte, e esse texto ele traduz literalmente o que é uma pessoa hipócrita. Então agora, a quarta máscara é a máscara da justiça própria. As pessoas que têm essa característica ou colocam essa máscara são pessoas que não sabem lidar com o perdão divino na vida do próximo. Ou seja, o que é isso? São pessoas que acham que o seu pecado é sempre menor do que o do outro. São aquelas pessoas que não admitem que outras pessoas errem com elas, né? Ou seja, elas podem pecar, mas o outro não pode errar, né? Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. É claro que tem muitos pecados que vão trazer consequências, né? Mesmo depois que perdoados, trarão consequências muito mais impactantes do que outros pecados. Mas para o Senhor não tem diferença, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que nos livrarmos disso. Queridos, e a última máscara que eu quero falar é a máscara da falta de perdão. Bom, a falta de perdão. As pessoas que têm essa característica, né, ou seja, que colocam essa máscara, são pessoas normalmente que têm muita dificuldade de se abrir, são pessoas que têm muita dificuldade de compartilhar a sua intimidade, os seus pensamentos, os seus desejos. São pessoas que não dividem a carga com ninguém. E essa atitude acaba levando essa pessoa a um isolamento. E esse isolamento acaba trazendo morte. Morte espiritual e muitas vezes morte física também. Por quê? Porque nós somos criados para andar em comunidade, nós somos criados para andar em grupo, né? O Senhor não nos criou para que nós andássemos sozinhos, né? E o que acontece? A ciência
já provou que muitas doenças psicossomáticas são doenças que têm como consequência, né, a amargura, o ressentimento e a falta de perdão. Então, queridos, que o Senhor possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo todos os dias das nossas vidas. Isso é algo sobrenatural, isso é uma bênção do Senhor, e que nós possamos estar abertos a dar espaço ao Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos deixar Ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Algumas traduções diz do pecado, da justiça e da morte, né? Do pecado, da justiça e da morte. Então isso é algo que depende de nós. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Né? Em Salmos diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, né? Um coração arrependido. Então, no dia de hoje, se você se identificou com algumas dessas máscaras, ou dê o nome que quiserem dar, se vocês se identificaram com algumas dessas atitudes, com algum desses pecados, que vocês possam, nessa hora, se arrependerem, que vocês possam confessar os seus pecados, que vocês possam, e que mais importante, que vocês possam se reconciliar com quem quer que seja, queridos, porque isso vai trazer bênção, vai trazer paz, vai trazer saúde emocional e vai consequentemente trazer vida, e vida em abundância, ok? Queridos, espero que essa palavra tenha falado no coração de vocês. Um grande beijo no coração e até meu próximo vídeo.